E quem vai chegar aqui no Hora News para fazer uma análise junto comigo sobre a reunião é o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan. Professor, sempre um privilégio ter o senhor aqui com a gente. Gente que sabe o que está falando é sempre muito bem-vinda. Já queria começar a falar com o senhor. É uma vitória para o Brasil ter conseguido reunir tantos países em prol dessa aliança para combater a fome e a pobreza? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos escutam. Sem dúvida nenhuma, é uma vitória. Agora, é preciso olhar que é uma vitória, como disse o presidente, é uma vitória da construção. Nós temos que entender que durante o último ano, desde todo o período, desde dezembro do ano passado até agora, quando o Brasil chegou à presidência, ele fez exatamente o esforço em uma única direção, o consenso, Pedro. Conseguir que, de alguma forma, a declaração do G20 fosse consensual, e isso foi alcançado. Esse é o maior objetivo. É preciso lembrar um detalhe essencial. Nas últimas 4 reuniões do G20, desde Osaka, você não consegue consenso, estabelecer um consenso. Mesmo a reunião passada da poderosa Índia não conseguiu estabelecer para ter um documento final. Essa foi a grande vitória brasileira. E mais do que ter o consenso, é em que direção. Exatamente o que você disse, em direção de você enfrentar problemas bem reais. Como é que alguém pode negar que quando você constata que nesse ano 733 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar absoluta? O que quer dizer essas palavras bonitas? O sujeito vai dormir sem saber se tem comida no dia seguinte. É isso que é segurança alimentar absoluta. São quase 1 bilhão de pessoas nessa condição. Então, e o mundo tem alimento para, de alguma forma, alimentar todos eles. É desta vitória que nós estamos falando, a vitória tanto do consenso como a vitória do tema, a desigualdade e, de algum modo, o formato que vai poder ajudar, sem dúvida nenhuma, sem esquecermos o que o presidente mencionou. O Brasil mudou a operacionalidade do G20. Toda aquelas reuniões dos Sherpas, que são aqueles que vêm de cada país para dirigir a reunião, e a reunião dos ministros das Finanças foram coincidentes. O que isso quer dizer? Na reunião brasileira, não se falou só sobre o que é que nós queremos, se falou como é que nós vamos pagar isso. Reunir os Sherpas, que são os enviados de cada país, com os ministros das Finanças foi fundamental. Essa é a grande mudança. Se a gente olhar para isso, consenso, o tema da desigualdade e a mudança na operacionalidade, sem dúvida nenhuma, foi uma vitória do corpo técnico do Itamaraty, que mostrou bastante competência para construir, como disse o presidente, esse resultado, esse consenso. Sem dúvidas, né? A diplomacia brasileira fez um excelente trabalho. E uma questão que é levantada também, quem vai pagar a conta, né, professor? Evidentemente que é muito importante toda essa iniciativa, mas preciso de dinheiro. E aí entra, a gente estava conversando, né, um pouquinho antes no bastidor, a questão da taxação dos super ricos. Só um parênteses, quando a gente fala de super ricos, gente, são os bilionários. Só tem 3 mil no planeta com 8 milhões de pessoas. Então, aí você está entendendo que é aquela faixa da população que detém a maior fortuna, né? A maior parte da fortuna global. Talvez esse seja o caminho, professor, para viabilizar o dinheiro? Olha, esse caminho vinha sendo desenhado, a gente imagina que isso foi uma ideia de agora. Não é não, viu, Pedro? Esse caminho vinha sendo desenhado há tempos. O problema era fazer esse caminho até mesmo ir para o papel, que não se conseguia nem mesmo ir para... Se nós vamos conseguir ou não, é uma outra realidade. Porque a declaração final ela é muito prudente, ela respeita a soberania tributária. O que isso quer dizer? Cada país vai taxar conforme dentro das suas fronteiras. Cada país vai fazer suas escolhas. Agora, o que é que está se propondo? Que 3 mil superbilionários, quando nós vamos falando de superbilionários, são pessoas que têm, olha um dos critérios, são pessoas que têm no seu patrimônio pessoal líquido a cifra de mais de 2 dígitos em bi de dólar. Olha um pouco. E nós estamos imaginando que esses 3 mil vão ser taxados em 2% desse patrimônio anual para ajudar principalmente na mudança climática. Não só, mas vai ajudar na mudança climática.
Esse recurso vindo desses 3 mil, para a gente ter uma ideia de dinheiro, ele vai significar alguma coisa entre 200 bilhões e 250 bilhões de dólares anuais, a depender de quantos países aderem. Sabe qual é a surpresa? A maioria dos países ricos, europeus, ocidentais e asiáticos, aceitaram, porque eles têm muito claro qual é o custo desse problema. Sabe, Pedro, quando a gente ouve o secretário de Assuntos Climáticos da ONU fazer a observação que me parece muito pertinente, o que é que ele disse? É mais caro não cuidar. E ele lembrou que os 2 últimos furacões que atingiram os Estados Unidos, cada um deles custou a bagatela de 30 bilhões de prejuízo. Se nós não cuidarmos dos prejuízos, pensa nas enchentes do Rio Grande do Sul, o prejuízo das enchentes. Então, de alguma forma, 200 bilhões de dólares para apressar, viabilizar, conseguir conter a crise ambiental, sem dúvida nenhuma, sai barato. Se a gente olhar bem, o secretário de Clima da ONU tem toda a razão. É melhor a gente lidar com o financiamento do que lidar com as consequências e com os estragos. Ele tem toda a razão. É uma mudança de pensamento urgente, né, professor? E é exagero falar que o Brasil é um dos líderes nessa transição, professor, energética? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Brasil tem, quando a transição energética está ocorrendo, nós temos 3 fatores que são muito fortes para a gente participar dessa transição energética, né? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é biocombustíveis. Nós temos, desde os anos 70, diferentes programas para biocombustíveis, de forma a você substituir o combustível fóssil. Nós temos uma reserva aquífera que é fundamental, não podemos esquecer isso, Pedro. O Brasil é um dos países que tem a maior reserva de água do mundo. 13% do planeta de água está no Brasil. Isso viabiliza que a gente trabalhe com hidrogênio verde. A gente venda hidrogênio verde, que de algum modo vai ser o grande substituto do petróleo. E é bom a gente nunca esquecer, de alguma forma, que nós temos bastante reserva, tanto de energia solar como de energia eólica, para colaborar com esse processo. Não há questionamento, há um reconhecimento internacional de que o Brasil pode ser, sim, um dos principais gestores e um dos principais possibilitar mesmo uma transição energética real. O Brasil teria essas condições, sim. Tem todas as condições para isso. Até porque a tecnologia avançou tanto, né, professor, que é possível lucrar e também preservar o meio ambiente, né, devido à tecnologia que a gente tem atualmente. Não há dúvida nenhuma. Um dos principais negócios hoje geridos em bolsa é venda de carbono. É impressionante. Todo o projeto, todo o processo de você criar políticas compensatórias de carbono é um negócio bilionário, é um negócio muito, muito lucrativo. Os grandes agentes de bolsa estão absolutamente interessados nisso. Será que eles são bobos? Eu acho que não. Eu acho que eles percebem com muita clareza para onde estão indo os ventos e que é, de fato, muito rentável você fazer uma aposta na transição energética. Professor, acho que uma surpresa também foi a postura da Argentina, né? Ter aderido ao texto final. Acho que vale uma análise sobre, né, a postura ali de Javier Milei, que veio ao Brasil também depois de alguns atritos, né? Nós temos estampado os nossos jornais que Javier Milei é o único que não é recebido com sorrisos, né? Não há sorrisos entre Lula e Javier. Todos os outros sorriem, abraçam-se. Javier Milei é muito sério, né? E ele chegou ao Brasil com propostas muito incisivas de cobrar, de não permitir o documento final, né? A minha pergunta é simples. O que será que fez Javier Milei mudar de ideia? Né? Entre a chegada e a saída, ele mudou. A visita de Macron em Buenos Aires, antes de vir, é um dos primeiros sinais. Macron deve ter alertado a Argentina de que havia, vamos dizer, limites nessa posição e que não era um bom negócio para a Argentina se transformar numa espécie de pária de um consenso tão grande alcançado. Mas sabe, Pedro,
Eu acho que quem fez a Argentina mudar de ideia mesmo não foram esses participantes. Observe, basta a gente olhar e investigar um minutinho, a gente vê que Javier Milei só teve 2 encontros. Um encontro com Modi, com Narendra Modi, que é o primeiro-ministro indiano, e um encontro de mais de hora com ninguém menos do que Xi Jinping. Esse é o ponto. A China é a grande compradora de produtos da soja argentina, do trigo argentino e de derivados de petróleo argentino. A China tem poderes de convencimento, vamos dizer desta forma, inimagináveis. Né? A China deve ter lembrado a Argentina de que ela podia perder o freguês. Eu acho que esse ponto foi essencial para que, de algum modo, o senhor Milei acalmasse um pouco e concordasse em marcar sua posição, mas não impedir o consenso. Eu desconfio que esse fato é bastante lembrado. A gente precisa observar na fotografia final da cúpula quem é que ocupa o primeiro lugar, quem é que ocupa a frente da fotografia. E a gente observa que não é mais aquela liderança tradicional. Alemanha e França e Inglaterra estão na segunda fila. Na primeira fila estão Colômbia, está a Indonésia, está a Índia, está a China. O mundo mudou. E eu acho que, de alguma forma, a China convenceu o Javier Milei a não perder o bonde da história e participar em vez de se excluir. E, professor, como que o Brasil fica no meio disso tudo, né? Porque a gente sabe que nós somos parceiros tanto da China quanto dos Estados Unidos, né? Como se posicionar num mundo como esse, tão novo, né? Essa pergunta é boa, porque essa pergunta faz a gente remeter ao consenso encontrado no G20. Nós temos, sim, competência técnica na nossa diplomacia para cuidar dos nossos interesses. Nós não vemos que ser amigos só dos chineses ou só dos americanos. Nós vamos ser amigos dos dois. Nós vamos ter competência para vender o que os chineses querem comprar e vender também o que os americanos querem comprar. De alguma forma, não nos interessa em absoluto participar dessa guerra. Sabe, Pedro, essa foi a posição tradicional do Itamaraty desde o Barão do Rio Branco, lá atrás, perdido no tempo do século XIX. Essa foi sempre a nossa posição. Equidistância nos conflitos, não participação em guerra e cuidar dos nossos interesses. Cuidar dos nossos interesses hoje, no mundo de hoje, significa ser tão amigo de chineses quanto de americanos. A briga é deles, não nossa. Nós só temos que, de alguma forma, aproveitar o bom relacionamento com os dois. E é isso que o Itamaraty fez. O consenso que ele conseguiu foi mostrar que é possível, sim, fazer um G20 com Xi Jinping e com Biden. Eles estarão presentes, os dois, nos interesses brasileiros. Boa pergunta, porque isso é fundamental para a gente entender esse processo. O mundo não é mais de duas cores, né? Vamos dizer assim, né, professor? De dois lados, isso mostra que agora são vários grupos, né? Eu acho que o BRICS talvez seja uma força que a gente vai ver crescer cada vez mais e que o Brasil está ali, né, como um dos criadores. Olha, se você olhar, se a fotografia do G20 serve para alguma coisa, ele serve para confirmar a tua frase. Na primeira fila está lá Índia, China, Colômbia, Turquia, Indonésia. São os países que estão nos BRICS inicialmente e os novos chegados, os recém-chegados. Há um quadro novo no mundo. Há um quadro geopolítico novo no mundo. Aquela mesa que decidia tudo com poucos participantes vai ter que ter uma mesa maior. Vai ter que ter uma mesa que caiba mais gente. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa lembrar desse G20. O G20 não avançou muito, mas lançou uma ideia importante para mudar a arquitetura do poder no mundo. Não adianta só a gente pensar em Conselho de Segurança da ONU, fazer o Conselho maior. Ele é importante, mas talvez dar mais poder para a Assembleia Geral da ONU, onde estão os 194 países, seja a chave para que realmente esse mundo novo tenha representação no processo decisório. Muito boa lembrança. Sem dúvida nenhuma, o mundo dos BRICS está chegando perto dessa mesa que decide. Isso é absolutamente indiscutível mesmo.
Até porque o próprio diretor-geral da ONU, né, Antônio Guterres, disse que os países europeus que têm direito ao veto, assim como os Estados Unidos, acabam tendo um poder fora do comum, né, professor? Então, é o momento, de fato, de fazer essa revisão. Mas me chamou a atenção ontem que, na hora que o presidente Lula foi falar sobre a governança global, Joe Biden saiu. Então, é um processo que vai ser longo, né, professor? Porque, querendo ou não, Joe Biden saindo passa uma mensagem ali, né? Sem dúvida nenhuma. E há um outro detalhe, né? A gente precisa também prestar atenção nos recados, vamos dizer, delicados. Biden e Trudeau, do Canadá, os dois, eles perderam a hora e não chegaram para a foto. Nenhum nem outro que ia ficar na segunda fila. Esse é o ponto. Porque na primeira fila, quem ficou na primeira fila não foram só os BRICS, foi também a representante do Banco dos BRICS. Foi também Antônio Guterres, esse que você fala, o secretário-geral da ONU, que cobrou multilateralismo, estavam na primeira fila. Talvez Biden pensou melhor e não só levantou quando o presidente Lula falou em governança, em reforma na governança do global, mas principalmente para ele não perder o lugar da primeira fila. Ele preferiu não ir à festa do que ficar no fundo do fundo da foto. Esse detalhe a gente precisa cobrar, sim, e a gente precisa lembrar como é que o mundo mudou, até mesmo nessa disposição da foto. Olha, professor, excelente análise. Realmente, eles querem estar na primeira fila, de fato, mas e o Brasil está ali, né, no meio desses grandes, e que nós continuamos assim, né, crescendo, né, professor? Muito obrigado pela entrevista e pela aula de hoje. Espaço sempre aberto aqui para o senhor. Eu é que agradeço o convite e a boa conversa de sempre, Pedro. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado.